eu vou falar hoje de uma coisa chamada a razão entre medidas, áreas e volume. Cara, isso ganha muito tempo na prova, né? Presta atenção. Eu não posso comparar diretamente uma medida linear, né? Por exemplo, a minha altura com a área do meu corpo. Né? Vamos supor que eu tenho uma distância de 5 metros. Isso não é igual a 5 metros quadrados, que é uma área de uma sala, por exemplo. Né? Porque 5 metros é linear, 5 metros quadrados é um espaço, beleza? É uma área. Embora os números sejam iguais, as coisas, os objetos são diferentes. Mas a matemática está aí para resolver esse problema. Né? Então eu posso comparar coisas como medida área, medida volume e área e volume. Basta dar uma arrumaçãozinha. Basta você pensar. Medida é metro, área é metro quadrado e o volume é metro cúbico. Então, na verdade, é só levar as potências certas que a gente arruma. Vamos lá, olha só. Unidade de medida, ela pode ser igual a unidade de área. Só que você tem que fazer o quê? Elevar lá ao quadrado. Elevar a medida ao quadrado vai ficar a mesma ideia, na mesma coisa, na mesma proporção. Eu posso comparar ainda unidade de medida com volume, não é isso? Mas o que eu vou ter que fazer com a minha medida? Se a minha medida é metro, o volume é metro cúbico. Então eu vou ter que pegar a medida e levar ao cubo. Né? Então eu posso comparar também a área com o volume. É fácil. Mas a área já é quadrada e o volume já é cúbico. Eu vou inverter. Eu vou levar a área ao cubo e o volume ao quadrado. Cara, isso você ganha um tempo inestimável na sua prova. Vamos lá para a questão do Enem? Olha lá aí. A cerâmica constitui-se um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração-contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico, quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura que ocorre durante o processo de cozimento causa uma redução de até 20% das dimensões lineares de uma peça. Né? Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular cujos lados mediam 30 e 15 centímetros. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em quanto? Para tudo. E falou que todas as medidas ficaram reduzidas em 20%. Acabou, cara. Taxa de redução. Lembra da outra aula? 1 menos 0,2. Vai dar quanto? 0,8. Então, eu vou ter uma redução de 0,8 das medidas lineares. Quer dizer, uma redução de 20% cai para 0,8. Se eu quero saber a área, basta pegar o 0,8 e levar ao quadrado. 0,64. Isso corresponde a quantos por cento, gente? 64%. Não é isso? Então, se a minha medida reduziu em 20%, a minha medida foi para 80%. Não é isso? Se ela foi para 80%, a área foi para 64%. Então a minha redução foi de 36%, letra C. Muito fácil. Outra questão do Enem. O governo cedeu terrenos para que as famílias construíssem suas residências com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD, em que AB é igual a BC sobre 2, Antônio demarcou uma área quadrada de vértice A para a construção de sua residência de acordo com o desenho, no qual AE é igual a AB sobre 5, é lado do quadrado. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele para tudo. A área da casa do Antônio tem que ter no máximo 6% de todo o terreno, né? Então essa questão é maneira porque ela mistura um pouco de geometria. Vamos lá para a figura? Olha só a figura. Eu tenho aqui o retângulo ABCD e eu tenho a casinha dele, marcado no vértice A, um quadradinho. Ele me disse que AB é a metade de BC. E ele me disse também que AE é 1/5, né, de AB. Vamos começar a aprender um pouco mais de geometria? Vamos chamar sempre o menor lado de x, porque os outros vão ser múltiplos. Em vez de serem divisores, vão ser múltiplos, né? Então vamos lá, vamos chamar o AE de x. O AE é x. Se o AE é x e ele é 1/5 do AB, isso quer dizer que o AB é 5 vezes maior do que x. Então AB, 5x.
Se o AB é a metade do BC, isso quer dizer que BC é o dobro do AB. Então, o dobro de 5x vai ser 10x, né? Então, vamos ver aí o percentual da casa do Antônio. Qual é a área desse quadradinho do lado A? É x ao quadrado. Lado ao quadrado, x ao quadrado. Qual é a área do terreno todo do Antônio? Mole. É só fazer base vezes altura. 10x vezes 5x, 50x ao quadrado. Então, para eu descobrir o percentual da casa do Antônio, basta pegar a área da casa, dividir pela área do terreno, x ao quadrado sobre 50x ao quadrado. Corta o x ao quadrado, fica 1 sobre 50. Multiplica por 2 em cima e embaixo. 2 sobre 100. 2%. A casa dele é 2%. Qual é a pegadinha dessa questão? Né? A casa dele é 2% do terreno. Ele quer ocupar o máximo possível, que é 6%. É o triplo da área. Vamos lá. Olha só. Volta lá nos enunciados. Olha o que todo mundo marcou. Vamos ler. Duplicar-se a medida do lado do quadrado. Se eu duplico as medidas do lado, a área duplica ao quadrado. Lembra disso? A relação entre medida e área é elevada ao quadrado? Se eu duplico, eu pego 2 e elevo ao quadrado. Se eu triplico, eu pego 3 e elevo ao quadrado. Bom, se eu pego 2, duplicar a área do lado, 4 vezes a área vai dar 16x, não rola. Letra B, se eu triplicasse a medida do lado, todo mundo marcou essa, cara. Se eu triplicar a medida do lado, em vez de x for 3x, a área triplica ao quadrado. Em vez de ser x ao quadrado, vai ser 9x ao quadrado. E 9x ao quadrado é muito maior, né, do que você queria. Então você tem que ler com calma e achar a letra C. Triplicar-se a área do quadrado. Se eu triplicar a área de 2%, dá 6. Essa foi a maldade. Todo mundo viu triplicar o lado, triplicar a área. Não é isso. Triplicar o lado implica em multiplicar por 9 a área. Tá? Tenha muito cuidado nessas coisas. Uma questão dessa, na 85, é fato que todo mundo errou. Beleza? Treinem mais. Tem muitas questões de cone com isso, né? O cone cortado ao meio, essa proporção de volume do cone. Quero que vocês treinem. Boa sorte aí e até o próximo vídeo.